Na época em que eu exercia o jornalismo, no final da década de 50 e na década de 60, o judiciário era um poder fechado. Dizia-se que o juiz não deve falar, que o juiz não deve dar entrevista e nem entrar em contato direto com o povo. Essa era a mentalidade reinante naquela época. Então o jornalista tinha dificuldade em captar a notícia e, sobretudo, na divulgação, porque você não podia contar com a palavra do magistrado. Depois que mudou essa mentalidade, hoje a coisa é diferente. Hoje o juiz tem necessidade de comunicar, ele tem necessidade de ir ao povo. Quando, no exercício da presidência do tribunal, eu fiz um programa chamado Conhecendo o Judiciário e lançamos cartilha para baixo e para cima e divulgamos tudo que for possível divulgar, mantendo um noticiário permanente na imprensa, não só aqui no tribunal, como também no Fórum de Belo Horizonte. Isso, inclusive, nos valeu ao Poder Judiciário o prêmio, ano passado, de opinião pública, conferido pelo Conselho Federal de Relações Públicas de São Paulo. A ideia central era de levar o judiciário ao povo. Eu percebi que o judiciário tinha que ser conhecido. Encomendei a pesquisa, a Vox Populi, ela fez a pesquisa e revelou aquilo que nós sabíamos, mas não tínhamos ideia da extensão. O problema muito mais grave, que 87% do povo não sabia o que era poder judiciário. E a partir disso, desta constatação, é que criamos então o programa Conhecendo o Judiciário, exatamente para levar o judiciário ao povo. Hoje, por exemplo, se fizermos uma pesquisa, nós teremos uma diminuição acentuada desse percentual. Mesmo porque no programa Conhecendo o Judiciário, que foi levado a todas as escolas em todos os níveis, o tribunal recebe diariamente delegações de meninos do curso primário que vêm ao tribunal para conhecer materialmente o tribunal e depois é lecionado para eles o que é o judiciário, qual é a função, a importância constitucional. De modo que hoje a divulgação é muito boa nesse sentido. Nós temos gente especializada, que eu mandei especializar em pedagogia específica para isso. E o resultado tem sido excelente. Hoje o povo já pensa diferente do que é o Poder Judiciário. Todos os magistrados brasileiros perceberam que quanto mais o judiciário distanciar do povo, pior para os juízes, porque as críticas seriam maiores. E o povo, não conhecendo o Poder Judiciário, evidentemente não tem condições de respeitá-lo ou de admirá-lo. Às vezes não compreende ou não tem meios de informar adequadamente. Por quê? Porque faltava comunicação do tribunal com a imprensa e, segundo, a linguagem técnica sempre utilizada. Isso eu senti pessoalmente quando exercia o jornalismo, porque eu captava as notícias no Poder Judiciário e depois eu teria que traduzir na linguagem do povo. E cheguei mesmo a elaborar um glossário para isto. Então, nessa área, modéstia à parte, eu fui pioneiro. Eu mudei o estilo de notícia do judiciário na imprensa. Colocar a linguagem técnica para o povo, ele não vai entender a matéria. Então, você tem que colocar na linguagem direta do povo, para que ele possa entender. Acompanhava as notícias e aquelas mais importantes, mais relevantes e de maior repercussão ou de maior interesse público ou social, eu fazia a notícia comentada. É o chamado jornalismo opinativo. Em certa ocasião, um cidadão espancou o noivo da filha, já com o casamento marcado, há 30 dias do casamento, porque
encontrou os dois beijando. Quer dizer, na época foi uma grande matéria, porque em 1960 não se admitia isso. Tivemos um caso também muito interessante de um turco que morava aqui na Lagoinha e que o cachorro dele fugiu e mordeu uma criança. Ele foi processado. E no dia do interrogatório, ele dizia para o juiz: doutor, quem mordeu não fui eu, foi o cachorro. Quer dizer, coisa desse tipo. Isso é jornalístico, né? Agora, o nosso pessoal aqui, e os que estão no fórum, eles já têm o faro perfeito da matéria. Eles sabem aquilo que vai agradar, aquilo que vai interessar a imprensa. A imprensa, quando ela é municiada com matérias de alto interesse e de grande repercussão, ela noticia bem. O defeito da comunicação imprensa e judiciária é que o judiciário era fechado, o que não está sendo agora. Tanto que as matérias estão fluindo com mais tranquilidade da imprensa, tanto escrita, quanto de televisão, quanto de rádio. Ainda há juízes muito conservadores que acham que a função dele é julgar, mais nada. Mas não é isso. O juiz está exercendo uma fatia do poder. O juiz é um agente político. Ele decide, não ele, mas ele em nome do Estado. Então o povo tem o direito de saber. O problema é que precisava fazer uma regulamentação e jamais abolir o direito do magistrado falar. Mesmo porque isso não tem sentido num processo democrático, constitucional democrático. Por que todo mundo pode falar menos o magistrado? Quando ele devia ser o primeiro a falar. Ele fala em nome do Estado, tanto quanto o presidente da República, ou tanto quanto os deputados. O problema é de regulamentação. Os políticos ficaram muito impressionados com a quantidade de matérias críticas contra a classe e principalmente dos julgamentos feitos pelos tribunais e procuraram uma maneira de diminuir essa força comunicativa da imprensa. Eu entendo que essa lei da mudança ela atinge a profissão de jornalista muito mais do que ao judiciário. Eu, claro que sou contra. Eu acho que num país que é democrático tem que ter liberdade de expressão. Agora, também sou contra o abuso. As matérias que são dirigidas para denegrir. Nesse caso, então, é que deveria haver a punição. Por isso é que eu disse que tem que fazer uma regulamentação melhor. A lei de imprensa já está muito antiga, ela já está ultrapassada. Ela tem que ser modernizada. A modernização de lei no Brasil é um negócio muito complicado, porque o Brasil está evoluindo rapidamente, numa velocidade incrível, e a legislação não consegue acompanhar. Num país que está nessa evolução que está o Brasil, só há uma maneira de fazer leis com princípios. Eu acho que não há inversão de papéis. Isso é o exercício pleno da democracia. O legislativo, que é o poder direto do povo, que é representante do povo, tem que dizer, tem que investigar. E a imprensa está aí também para levantar todas as questões. Não existe democracia sem imprensa livre. A imprensa americana, por exemplo, não é livre, ela não denuncia fatos. A imprensa, inclusive, chegou a derrubar um presidente da República. O que, aliás, também fez no Brasil. A imprensa está no papel dela. Acho que ela não está usurpando nada. O problema de política não funcionar, polícia não funcionar, judiciário não funcionar, tudo a contento, é porque no Brasil nós temos que reestruturar tudo. Infelizmente, é difícil falar isso, mas é verdade. No Brasil nós não temos nenhum problema devidamente solucionado, em área nenhuma. Porque nós somos um país que está sendo formado agora. Para se ter uma ideia perfeita disso, vamos usar uma imagem. O Brasil é como se fosse um rapazinho de 17 anos, que está aprendendo a conhecer as coisas da vida agora. Então, no Brasil, nós não temos nada definitivamente resolvido. O maior papel que o judiciário pode fazer é rejuvenescer o texto da lei. Isso o judiciário tem que fazer. Essa é a obrigação dele, através daquilo que nós chamamos de jurisprudência. Os tribunais e os juízes têm que interpretar as leis dentro dos fenômenos que acontecem no momento.
O juiz e os tribunais não podem mais ficar afeitos ou aferrados simplesmente às doutrinas jurídicas que aprenderam academicamente. Elas valem muito, têm que ser usadas, mas também procurar sempre rejuvenescer. Isso tem que ser melhor regulamentado. Há eleitor que pensa que eleição é para ganhar, quer dizer, você quer ser vitorioso. É como torcer para um time de futebol, não é isso. Isso não é isso, você tem que escolher o melhor candidato. Esse negócio, ninguém ganha eleição. Quem tem que ganhar é o povo. Por isso é que o eleitor não pode pensar com essa mentalidade. Nós temos visto que a pesquisa influi no eleitorado, mas decisivamente. Isso tem que ser melhor regulamentado. Porque as pesquisas, qual a confiabilidade? Você fala, mas a lei eleitoral manda registrar o método de pesquisa? Manda. E na execução desse método, quem fiscaliza? De modo que é um negócio gravíssimo que eu acho. No sistema eleitoral brasileiro, o maior problema que nós estamos com ele neste instante é exatamente a pesquisa. A eficiência é difícil encontrá-la, porque como você vai, por exemplo, colocar uma fiscalização nas milhares de sessões eleitorais espalhadas pelo estado inteiro? Não tem como. O que é preciso é conscientizar o eleitor. Nós não devemos combater o efeito, mas examinar a causa. Tudo isso está preso no despreparo do eleitor para o exercício do voto. Uma das dádivas que Deus me deu foi ser atleticano. Porque o Atlético é o time que representa Minas Gerais, o povo de Minas, a mentalidade do povo de Minas Gerais. Uma agremiação genuinamente mineira, nascida da ideia de 13 meninos no Parque Municipal, que no dia 25 de março de 1908 fundaram. Então ele nasceu para isso, para ser o time do povo, genuinamente mineiro. Não há dúvida nenhuma, é o grande lenitivo social. Porque enquanto você se preocupa com ele, você até esquece de problemas que estão te atormentando. E é uma diversão extraordinária. Exageradamente é ruim. Temos a criação apenas de 2 comarcas em Minas Gerais, porque já temos 386. O problema não está no número de comarcas, o problema está na reforma do judiciário para atender o povo. Então não adianta ficar elevando o número de comarcas e elevando o número de magistrados. O problema só pode ser resolvido definitivamente através de uma reforma profunda do Poder Judiciário com a modificação de toda a legislação processual brasileira. Enquanto não fizer isso, não haverá uma resposta satisfatória. Seria, em primeiro lugar, melhor estruturar o judiciário e os tribunais na Constituição. Segundo, mudar as leis processuais para que o processo seja mais rápido, mais barato, mais objetivo e diminuir essa quantidade de recursos que existe por aí. Vou te dar um exemplo. O desembargador Udesteu Biber, num exercício de paciência, e como ele é expert em computação, fez um levantamento de que numa simples ação de cobrança, por exemplo, de aluguel, o advogado pode entrar com 89 recursos. Isso não funciona em lugar nenhum do mundo.
A lentidão da justiça está presa numa coisa: fazer uma reforma do Poder Judiciário. Não essa que está aí, que não está reformando nada. Não existe nenhuma regra nova para facilitar a prestação judicional. É preciso fazer uma modificação completa no sistema processual brasileiro. O nosso processo é lento. Nós ainda estamos ainda com a mentalidade coimbrã de 300 anos atrás. O sistema recursal brasileiro é uma desgraça completa. Aqui no Tribunal de Justiça, por exemplo, cada desembargador recebe no mínimo 5 agravos por dia. Está havendo abuso de recurso. A solução é diminuir essa quantidade de recursos. Não é possível, por exemplo, que uma contravenção por dirigir um carro sem habilitação vá parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal não é para isso. A função dele é de guardião da Constituição da República, como acontece com a Corte Suprema dos Estados Unidos. Eu vou citar o exemplo dos Estados Unidos porque se diz que é o país mais democrático do mundo e lá não existe essa quantidade de recursos que existe aqui. A justiça lá flui muito bem. Eu tive oportunidade de observar bem isso na Organização Judiciária Americana, quando lá estive, e verifiquei que não existe nada dessas formalidades que nós temos aqui no Brasil. Eles resolvem tudo pragmaticamente e na hora, objetivamente. Nós no Brasil não temos partido político. Infelizmente não temos. Só com um partido político forte é que poderia o magistrado ser eleito. Segundo, o povo ainda não tem cultura para escolher. O povo não sabe escolher vereador, vai escolher juiz, é muito pior. As penas alternativas são muito importantes, porque nós estamos hoje com uma população carcerária alarmante. O Estado não consegue mais, esse sistema de cadeia está ultrapassado. A cadeia tem que ser usada apenas em crimes graves. Não justifica você colocar na cadeia um rapaz que brigou com o outro na porta de um baile. A pena que ele deve sofrer deve ser outro tipo de pena, aí vem a alternativa, mas não com abuso. Isso tudo tem que ser muito bem estudado, medido. Os americanos, por exemplo, usam muito mais a pena econômica, mexer no bolso do indivíduo. Às vezes é pior do que você colocá-lo na cadeia para o Estado sustentar. Isso aí eu sou radicalmente contra. Essa função é do Estado. Em matéria de fiscalização tributária, polícia, Ministério Público e Judiciário não pode ser privatizado. Não há como. Entregar essa tarefa para a entidade particular, além de não ser confiável e além de estar fugindo do objeto principal do Estado, que é a manutenção da ordem pública, ainda vai ficar muito mais caro para o Estado do que ele está pagando agora. Porque ninguém vai admitir que uma empresa privada vai manter uma cadeia sem um lucro, pelo menos, razoável. Para que o Estado vai pagar esse lucro? Se ele mesmo pode administrar. O que está acontecendo é má administração. E também o número de presídios é bem pequeno para a demanda em Minas Gerais. Esse problema da pena de morte, dizer que não se pode implantá-la porque pode ocorrer erro judiciário, isso não tem nenhuma expressão estatística. O número de erro judiciário é muito pequeno para o volume imenso de julgamentos. Há muitos anos que ninguém ouve falar num erro judiciário. Por quê? Porque houve evolução científica do judiciário e da polícia. A polícia hoje apura muito mais cientificamente os crimes do que antigamente. Por esse lado, não se pode condenar a pena de morte. E a pena de morte no Brasil hoje, indiscutivelmente, ela tem que ser adotada. É uma questão de profilaxia e defesa social. Não há dúvida disso. Não que eu, pessoalmente, seja favorável à pena de morte. Eu acho que ninguém pode tirar a vida de outro senão Deus que a criou. Mas,
para uma profilaxia social, não há dúvida que ela tem que ser implantada hoje. Não há juiz que não tenha, porque nós somos falíveis. Nós não temos o dom divino da inerrância. Então o juiz erra também na avaliação. Eu já, uma ocasião, julguei um divórcio aqui no tribunal, que depois, raciocinando melhor, concluí intimamente que a decisão não era justa. E fiquei torcendo para que o advogado recorresse, o que de fato aconteceu. Aí me aliviou muito. Mas não há juiz que não tenha errado. Agora, o importante é que o acerto seja a maior parcela. O juiz de todos os tempos, e para o futuro também, só pode julgar bem quando ele tiver bom senso. A primeira grande qualidade do juiz é ter bom senso. E o bom senso leva o juiz a raciocinar a repercussão daquilo que ele está julgando. Isso é que é importante.